Zaira, eu sou engenheira agrônoma, formada pela UFVJN, mestre em produção vegetal também pela UFVJN, e atualmente sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em produção vegetal aqui da UFVJN, sob a orientação do professor Marcos Alvarenga e com orientação do Dr. Rony. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu seminário 3, que são dados parciais, né, da minha tese, intitulada Toxicidade e Repelência do óleo de Neem ao endoparasitoide Tetrachus roxo. Bom, existem cerca de 67 mil espécies de organismos, dentre eles insetos e ácaros, que causam, que atacam os cultivos agronômicos. E esses ataques, eles provocam uma perda na produtividade de 10% a 16%. E, em sua maioria, o controle dessas pragas é feito com a utilização do controle químico, com a utilização de inseticidas sintéticos, que apresentam um amplo espectro de ação, uma fácil aquisição e uma eficiência no controle imediato das pragas. Os inseticidas sintéticos, né, ele é um combo do que o produtor deseja. Né? Ele vai matar todos os insetos que ele deseja matar e até a mais, né, do que deveria. E ele é de fácil aquisição, né, quando a gente pensa em questão econômica, e ele vai ter uma ação imediata no controle dessas pragas. Ele vai ter um efeito de choque, como a gente costuma dizer. No entanto, o uso indiscriminado desses agrotóxicos podem acarretar uma série de prejuízos, como a contaminação ambiental, favorecer o surgimento de pragas existentes, favorecer o surgimento de pragas secundárias, bem como a ressurgência dessas pragas. E uma forma de minimizar esses problemas, de amenizar esses problemas, é com a implantação do manejo integrado de pragas, o MIP, que consiste em um sistema de apoio à decisão de uma escolha correta de qual método de controle utilizar, que pode ser utilizado de maneira conjunta ou em sequência. Uma forma, né, de utilizar esses métodos de controle de forma harmoniosa, que vão levar em consideração uma análise de custo e benefício, levando, né, em consideração os interesses e os impactos sobre os produtores, a sociedade e o meio ambiente. Então, o MIP, ele funciona basicamente como uma casinha. Nós temos aqui o alicerce e os nossos pilares. Nesses alicerces, nós temos o que nós precisamos para a gente conseguir tomar a decisão mais assertiva no controle das pragas. Então, nós temos a taxonomia, a amostragem, os níveis de controle e também é considerada a mortalidade natural que pode acontecer desses insetos no agroecossistema. E então, passando, né, por todos esses alicerces, identificando corretamente as pragas que estão correndo no campo, se realmente é uma praga daquela cultura, se não é um inimigo natural, fazendo a amostragem, né, quantificando realmente qual a quantidade de praga que tem naquele local, nós conseguimos tomar a decisão correta, se é o momento certo de controlar ou não aquele inseto. E então, fazer a escolha correta de qual método utilizar, né? Qual pilar que a gente vai utilizar dessa casinha. Então, nós temos vários tipos de controles. Aqui eu trouxe exemplos de alguns, como os inseticidas químicos, o controle biológico, a manipulação comportamental, a manipulação genética de pragas, a resistência de plantas, a manipulação ambiental. Então, como eu disse, né, um dos pilares é o controle biológico, que consiste na utilização de inimigos naturais. Esses inimigos naturais, eles podem ser os insetos predadores, que vão se alimentar das suas presas, causando a sua morte. Podem ser os parasitoides, insetos parasitoides, que vão ovipositar no hospedeiro, causando a morte por meio das suas larvas, que vão se alimentar
dos tecidos do seu hospedeiro e também podem ser utilizados micro-organismos entomopatogênicos, que são os fungos, vírus, bactérias e também nematóides, que vêm sendo muito utilizados no controle de pragas. Então, essa associação de utilização de inimigos naturais vão favorecer para que haja uma diminuição da densidade populacional de pragas no campo. E os parasitóides, eles são importantes agentes de controle biológico devido à sua eficiência no parasitismo de seus hospedeiros. E as ordens que apresentam um melhor desempenho a campo e que possuem uma maior gama de espécies são as ordens Hymenoptera e Diptera. E pertencente à ordem Hymenoptera, nós temos o Tetrasticus howard, que é um endoparasitóide de larvas e pupas de Lepidoptera, Coleoptera, Diptera e Hymenoptera. Esse parasitóide ele é chamado de endoparasitóide gregário. Endoparasitóide por quê? Como nós podemos ver, ele se desenvolve no interior da pulpa, que é um corte transversal de uma pulpa parasitada por tetrásticos. E então, aqui dentro, se desenvolve as suas larvas. Ele vai se desenvolver, a fêmea ela oviposita no interior do hospedeiro, e então o parasitóide ele passa da sua fase de ovo até a fase de pulpa dentro do hospedeiro, se alimentando dos tecidos desse inseto. E gregário, porque como nós podemos ver aqui, são vários indivíduos se desenvolvendo dentro de uma única pulpa. Dependendo do tamanho do seu hospedeiro, nós podemos conseguir uma emergência de até 200 parasitóides adultos em uma única pulpa. E em condições de campo, esse parasitóide ele pode ser encontrado parasitando larvas ou pulpas de Chilopartemus, que é uma praga da cultura do milho e do sorgo, Lutrella xylostera, que é uma praga principalmente de brássicas, a Diatreia saccharis, que é uma praga, a principal praga da cana-de-açúcar, a broca da cana-de-açúcar, a Erinizel, que é uma praga da mandioca, e a Helicobacter armigera, que é uma praga polífaga, Então, a gente pode encontrar ela sendo praga em muitos cultivos. Pode ser até que em todos os cultivos que nós temos, E em condições de laboratório, esse parasitóide, o Tetrasticus, ele pode ser criado em hospedeiros alternativos, que são larvas e pulpas da Bombyx mori, da Oxidia bezulia e do Tenebrio molito, que, eu chamo a atenção aqui, que é um coleóptero, A gente só estava falando de Lepidoptera e o Tenebrio, ele é um besouro. E a Oxidia bezulia, ela também é uma praga das florestas, de floresta plantada. Então, o Tetrasticus ele pode ser encontrado parasitando de forma natural larvas ou pulpas dessa praga. E, além disso, ele também pode ser criado no seu hospedeiro natural, a Diatreia saccharis. E o Tetrasticus, ele é uma espécie exótica, ele não é nativo do Brasil, e ele foi registrado pela primeira vez aqui no Brasil em pulpas de Diatreia saccharis, em plantas de milho, em Sete Lagoas, Minas Gerais, e em plantas de cana-de-açúcar, em Dourados, Mato Grosso do Sul, ambos no ano de 2011. E também o Tetrasticus ele é um hiperparasitóide facultativo. Ele pode parasitar pulpas que já foram parasitadas por outro parasitóide. E outro método de controle é o método químico com a utilização de inseticidas botânicos, que ele é promissor na utilização com outros métodos de controle dentro do manejo integrado de pragas, dentro do MIP.
porque ele possui algumas vantagens em relação aos inseticidas sintéticos, porque eles são considerados seguros para os humanos e meio ambiente, pela rápida degradação ambiental e pela sua baixa toxicidade a mamíferos. E existem várias plantas que possuem esse poder inseticida, e a família que mais se destaca é a família Meliaceae, devido ao seu número de espécies com atividade inseticida e à eficiência desses seus extratos. E pertencente à família Meliaceae, nós temos a Azadirachta indica, que é o ninho indiano. O ninho indiano, ele é uma espécie também exótica, originária da Índia, e foi introduzida aqui no Brasil entre os anos de 1986 e 1989 pela Fundação Instituto Agronômico do Paraná. Em suas cascas, flores, folhas, frutos e sementes, existem mais de 100 compostos biológicos ativos, principalmente os terpenoides. E dentro dessa vasta quantidade de compostos biológicos ativos, o que é encontrado em maior quantidade e que confere principalmente essa característica do ninho em ser um inseticida é o limonoide ou tetranofiterpenoide azadirachtina. A azadirachtina, ela pode ter um modo de ação nos insetos de forma tópica, com um contato direto. Então, o inseto, o produto, ele vai ter que ter um contato com o tegumento do inseto, ou por meio da alimentação. O inseto tem que se alimentar de algo que está contaminado com esse inseticida contendo a azadirachtina. Então, a azadirachtina, ela pode interferir na fisiologia, repelir, diminuir ou até mesmo paralisar a alimentação desses insetos, provocando aí, então, efeitos diretos ou indiretos nesses organismos. O modo de ação em células e tecidos, a azadirachtina, ela vai ser absorvida pelas células, então, nesse caso, tendo aquele que eu disse, o contato direto, e vai ocorrer a inibição da síntese proteica das células, e então isso pode provocar uma paralisia dos músculos, a necrose das células do intestino médio, uma perda de células regenerativas do intestino e a falta de produção de enzimas intestinais. Outro modo de ação é no sistema endócrino do inseto. Nesse sistema endócrino é onde tem o balanço hormonal para que o inseto ele consiga se desenvolver. Então, aqui eu vou explicar bem basicamente como funciona, para vocês entenderem como que é a ação da azadirachtina nesse sistema. Então, aqui nós temos a produção do hormônio protorácico-trópico, o PPTH. E ele é responsável pelas funções da glândula protorácica e do corpo alata. E a glândula protorácica e o corpo alata são responsáveis pela produção dos hormônios epidizona e hormônio juvenil. O epidizona e o hormônio juvenil, eles que são responsáveis pelo desenvolvimento do inseto. O balanceamento, a proporção, se tem mais epidizona, se tem mais hormônio juvenil. Então, aqui a gente pode observar o seguinte: quando nós temos uma menor quantidade de epidizona e uma maior quantidade de hormônio juvenil, isso quer dizer que o inseto ele está na sua fase jovem. E à medida que esse hormônio juvenil ele vai diminuindo, o inseto ele vai mudando o seu estágio. Ele vai se desenvolvendo, vai acontecendo a epidise. Como nós podemos ver aqui, quando ele está na fase de pupa, a quantidade de hormônio juvenil e epidizona, elas quase que se encontram, é quase a mesma quantidade.
E então, a quantidade de hormônio juvenil, ela diminui quando o inseto ele chega à sua fase, para ele chegar à sua fase adulta. Então, quando ocorre a ação da azagiractina no inseto, ele bloqueia a produção do hormônio protorácico-trópico. Então, isso vai levar a um desbalanço hormonal. Nós podemos ter uma redução, por exemplo, do hormônio juvenil, quando o inseto ainda está lá no seu segundo estágio larval. E aí, entre aspas, né, o corpo do inseto, o cérebro do inseto vai entender que ele tem que passar para o estágio adulto, por exemplo, mas o corpo dele não estará preparado para aquilo. Então, vai acabar acontecendo, provocando a sua morte. Então, os inseticidas na base de óleo de ninho, contendo a azagiractina, eles provocam nos insetos ações, modo de ação semelhantes aos inseticidas reguladores de crescimento e os inibidores de quitina. Então, na fase larval, na fase jovem, o inseticida ele vai afetar nessa questão, né, do desenvolvimento, da mudança de estágio. E já nos adultos, como ele também vai interferir nessa questão hormonal, ele vai inibir o desenvolvimento de órgãos reprodutivos e a vitelogênese, que vai reduzir a fecundidade e fertilidade dos insetos. Por quê? O hormônio juvenil, apesar dele ser responsável pela fase jovem do inseto, ele também é responsável pela produção do vitelogênio, que é algo que está ligado à reprodução do inseto. Então, esse inseto ele vai estar ali na fase adulta, que é a fase reprodutiva, mas o seu órgão reprodutivo não vai funcionar corretamente. E isso faz com que a população do inseto diminua, porque ele não vai conseguir deixar os seus descendentes. E dentro do MIP, é imprescindível que os inseticidas eles sejam seletivos aos inimigos naturais, quando nós queremos fazer a utilização desses dois métodos de controle, o controle químico e o controle biológico. E apesar dos inseticidas botânicos eles serem considerados seguros para os humanos e mamíferos, como eu já disse anteriormente, ainda assim eles podem não ser inócuos a organismos não alvo, como os inimigos naturais e polinizadores. E já existem alguns trabalhos que mostram isso, que esses inseticidas eles podem ser tóxicos para esses organismos, como esse aqui de Parreira e seus colaboradores em 2018, no qual ele estudou alguns óleos essenciais e viram que esses óleos podem causar efeitos prejudiciais em parâmetros biológicos de imaturos de parasitóides de ovos, o tricograma galóide. E então, nesse estudo, eles perceberam que houve uma redução na emergência e no parasitismo da geração F1. Nesse outro trabalho, foi estudado alguns inseticidas que são utilizados no controle de pragas do melão no Brasil. E eles estudaram a sobrevivência e a capacidade de voo de abelhas quando submetidas a esses inseticidas. E nesse estudo, Gomes e seus colaboradores, em 2020, eles encontraram que esses inseticidas eles afetaram a apis mellifera, provocando a sua mortalidade. Nesse outro trabalho, também mostra de Sharma e Agarwal, em 2019, também mostrou que biopesticidas e inseticidas botânicos podem interferir na biologia de dois parasitóides de ovos, o Trichogramma stimoris e o Trichogramma japônico, também diminuindo na emergência desses parasitóides. E nesse trabalho, desenvolvido pelo nosso núcleo de estudos, que foi estudada a toxicidade aguda e crônica do óleo de ninho ao endoparasitóide Palmíticos eleses,
também foi encontrado que o óleo de NIM ele provoca uma redução no número de indivíduos emitidos da geração F1 e também provoca uma diminuição da longevidade da F1, dos parentais, e também aumenta a taxa de risco de morte da geração F1 e da geração F0 e F1 do parasitóide palmíticos eleitos. Então, nós percebemos que esses estudos que simulam essa exposição aguda e crônica dos inimigos naturais às moléculas de inseticidas, eles são importantes para a gente poder avaliar a toxicidade dessas substâncias a esses organismos que não são alvo. Então, diante disso, o nosso objetivo com esse estudo foi avaliar a toxicidade aguda do óleo de NIM ao endoparasitoide tetráticos roxos por meio de ensaios toxicológicos de dose e resposta e avaliar a repelência do óleo de NIM ao tetráticos roxos. O nosso estudo ele foi desenvolvido aqui na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri, em Diamantina, no campus JK, no Laboratório de Controle Biológico de Insetos, em sala climatizada. A sala continha temperatura de 25, com variação de 2 graus Celsius, a umidade relativa de 70, com variação de 10 graus, de 10%, e o fotoperíodo de 12 horas. Nós utilizamos o produto químico, o produto biológico sempre verde Killer NIM, um inseticida natural à base de NIM, contendo 3.000 ppm de azadiraptina e como solvente e testemunha nós utilizamos a água destilada. Os insetos utilizados, nós usamos fêmeas de tetráticos roxos da nossa própria criação, obtida no nosso laboratório de controle biológico. Aqui nós temos uma foto da nossa criação. Os insetos, os parasitóides, eles são mantidos em potinhos plásticos de 500 ml. Para os adultos, é ofertado mel para sua alimentação. E para o parasitismo, nós utilizamos pulpas do Tenebro molito, do hospedeiro alternativo. Então, são ofertados para eles pulpas com menos de 24 horas de idade de formação para continuar a sua reprodução. Então, eles parasitam e assim a gente vai continuar mantendo esse ciclo, para a gente ter os insetos na criação e para fazer os experimentos. Então, a criação do tetráticos, ela depende da criação do tenebro, que é feita em bandejas plásticas, contendo farelo de trigo, farelo de aveia e gomos de cana-de-açúcar. Em relação ao bioensaio 1, intitulado Toxicidade Aguda por meio de ensaios toxicológicos de dose e resposta, esse experimento ele foi conduzido em DIP, em desenhamento inteiramente casualizado, contendo 9 tratamentos, sendo esses tratamentos 8 doses do óleo de NIM e um tratamento à água destilada, com 6 repetições. Então, as doses utilizadas foram 0, foi o nosso controle, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5 e 13,5 microlitros por ml do óleo de NIM. Então, primeiramente, nós sexamos as fêmeas do parasitóide e acondicionamos ela num potinho plástico de 500 ml contendo mel para a sua alimentação. Então, elas foram alimentadas antes de serem expostas aos inseticidas. Elas ficaram se alimentando durante um período de 24 horas. No mesmo dia que nós que nós alimentamos essas fêmeas, nós preparamos as concentrações dos nossos tratamentos. Então, foi preparado soluções contendo os tratamentos. Essa solução, ela tinha 20 ml.
E dessa solução foi pipetado 100 microlitros em cada vidrinho tipo penicilina. Esses vidrinhos que foram utilizados para fazer as nossas análises. É um vidrinho, um frasquinho de vidro mesmo, pequenininho. E aí, a gente fez alguns testes anteriormente para saber qual a quantidade que seria suficiente para a gente conseguir passar o óleo de ninho em todo o seu interior, e foi essa quantidade de 100 microlitros. Então, foi pipetado da solução total de 20 ml de cada tratamento, 100 microlitros em cada vidrinho. E então, esses vidrinhos eles foram tampados e acondicionados em uma estufa a 40 graus Celsius. Durante o período que esse vidrinho ele ficou na estufa, a cada 1 hora eles eram manuseados, porque a gente precisava que o inseticida ele estivesse em todo o vidrinho, que todo o vidrinho estivesse contaminado, para simular uma pior situação para o inseto, né? Ele ter contato com o inseticida em qualquer lugar que ele estivesse do vidrinho. E então, após aproximadamente 24 horas, nós obtivemos a secagem completa do óleo no vidro. E então, aquelas fêmeas que tinham sido previamente separadas e alimentadas, elas foram acondicionadas dentro do vidro. Foi colocado 20 fêmeas dentro de cada vidrinho para exposição ao óleo de ninho. No entanto, quando a gente estava fazendo os testes, nós observamos que as fêmeas elas estavam tendo um comportamento de fugir de locais que estavam com a maior concentração do óleo. Por exemplo, na tampa era um local que a gente não conseguia passar muito bem o inseticida, então elas estavam fugindo e ficando lá acomodadinhas num local que não tinha o produto. Então, nós resolvemos passar um talco neutro na borda do vidrinho, então era feito isso em todos os vidrinhos, contendo as 20 fêmeas, um pouquinho de talco para elas não conseguirem passar. Então, elas derrapavam, né, e não conseguiam subir para esse local onde tinha uma menor quantidade do ninho. E aí a gente tinha certeza de que elas estavam sofrendo o efeito dos nossos tratamentos. Então, com o vidrinho tampado, elas ficavam expostas a esse inseticida por 24 horas. E então, após essa exposição, durante 24 horas, nós fizemos as nossas análises, que consistiu na contagem do número de vivos e número de indivíduos mortos após essa exposição. Então, foi feita a determinação da relação dose-resposta e a estimativa da CL10, CL50 e CL90 do óleo de ninho. O bioensaio 2, intitulado Repelência do óleo de ninho ao endoparasitoide tetráticos rolos. Nesse experimento, nós utilizamos 2 tratamentos. Um tratamento foi proveniente do bioensaio 1, que foi a nossa CL50, de 11 microlitros por ml, e a água destilada como controle. E utilizamos nesse experimento 14 repetições. Então, primeiramente, foi feita uma solução total com a CL50 do óleo de ninho, contendo 20 ml de solução, e nessa solução, nós tiramos 750 microlitros para fazer os nossos tratamentos, que consistiu em uma placa de Petri revestida com papel filtro, e de um lado continha 750 microlitros de água e do outro 750 microlitros de ninho. Tanto a água como o ninho foi passado no papel com o auxílio de um pincel. E depois, nós acondicionamos 5 fêmeas adultas de tetráticos rolos nesse local, para saber qual que seria a sua escolha, né? Qual local que ela ia preferir ficar. E após 30 minutos, nós fizemos a avaliação de quantas fêmeas que havia no local com água, quantas fêmeas havia no local contaminado com ninho. Em relação à análise estatística, no bioensaio 1, o ensaio toxicológico de dose e resposta, nós utilizamos a análise de Probit para a obtenção da CL50,
da série 10, 50 e 99. E o bioensaio 2 foi feito o teste de π quadrado a 1% de significância. Nessa primeira figura, nós vemos a curva dose-resposta para a determinação da toxicidade aguda do óleo de NIM às fêmeas de tetráticos NOAD após 24 horas de exposição às diferentes concentrações. Então, nós podemos ver aqui a mortalidade em porcentagem em relação às concentrações do óleo de NIM em microlitro por ml. E o que a gente pode observar que realmente teve uma relação de dose-resposta. Ou seja, à medida que nós tivemos um aumento nas concentrações do óleo de NIM, nós tivemos um aumento da mortalidade desse inseto. Aqui nós podemos até observar qual é a dose responsável por matar 50% dessa população estudada, que está entre 10 e 12 microlitros por ml. E então, nessa tabela, nós conseguimos ver as concentrações letais do óleo de NIM, estimadas para matar 10, 50 e 99% da população de tetráticos após a exposição de 24 horas. Então, aqui nós podemos ver o valor da CL10, que foi estimada em 7,35 microlitros por ml, a CL50, estimada em 11 microlitros por ml, e a CL99, estimada em 17,7 microlitros por ml. Esses resultados, eles nos mostram que realmente o óleo de NIM, ele possui uma toxicidade aguda a esse organismo. E quando nós fazemos uma comparação à dose comercial, a dose que é recomendada pelo fabricante do produto que nós utilizamos para o controle de pulgões, cochonilhas, tripes, moscas brancas e ácaros, que é de 15 microlitros, nós observamos que a CL50 ela está bem próxima do valor, que é utilizado comercialmente para o controle de pragas. Nós vemos que a dose comercial está entre a CL50 e a CL99 desse produto a esse parasitóide. Então, em uma situação de campo em que a gente utilizar essa dose comercial e o inseto ele tiver esse contato direto com essa dose, ela pode ser letal para essa população. No entanto, nós podemos observar que o tetráticos ele é menos sensível a esse mesmo produto comercial, o mesmo produto que foi utilizado para o palmíticos eleitos. Porque palmíticos apresentou a CL50 de 3,92 microlitros por ml. A gente vê que é um organismo bem mais sensível a esse inseticida do que o tetráticos. Uma vez que a sua CL50 de 3,92 é menor do que o valor que nós encontramos, que nós estimamos para a CL10 desse produto para tetráticos. Então, a gente vê que a suscetibilidade do inseto vai depender realmente da sua espécie. E esses dados que nós encontramos de CL10 e CL50, eles são muito importantes, porque geralmente a gente preocupa apenas com a dose comercial, que vai causar uma letalidade aos insetos. E esquecemos dos efeitos subletais. Então, esses dados de CL10 e CL50 podem nos ajudar a responder perguntas como será a biologia do tetráticos após ele ser exposto de uma forma aguda a esse inseticida, ao óleo de NIM. Se ele sobreviver, igual a gente viu na CL10 e CL50, não vai matar completamente a população, mas será que vai influenciar em outros parâmetros desse parasitóide, seus parâmetros biológicos? E também, quais são os efeitos subletais do NIM ao parasitóide com outras formas de exposição? Como que essas subdoses, elas podem afetar, elas podem causar efeitos subletais ao inimigo natural. E em relação à repelência,
nós vemos nessa tabela a preferência de tetráticos roxos por local contaminado ou não pelo óleo de ninho. E aí nós observamos que a maior frequência foi no local contendo água. E isso comprova a repelência que o ninho causa ao tetráticos. E comprova, nesse modo de ação, que já foi citado por alguns autores, que o ninho ele é repelente. E também corrobora com o encontrado para o parasitóide a Geniasis citricola, que um produto comercial de ninho causou 85,64% de repelência a esse inseto. E aqui a gente pode pensar de duas formas, né? Que a repelência ela é positiva e negativa para esse inseto. Positiva, porque, como a gente viu no ensaio anterior, os resultados anteriores, o inseticida ele é tóxico para o inseto, né, numa exposição aguda. Mas se ele repelir, o inseto ele vai evitar, numa situação de campo, chegar até o local que tem o óleo de ninho. Então, ele não vai ser letal nessa situação. Negativamente, nós podemos pensar que em uma situação, talvez, que o inseto ele estaria ali para deixar os seus descendentes, talvez se a pulpa ela estiver contaminada, ele não vai chegar para parasitar, ele não vai fazer a sua função de parasitoide, porque a pulpa está contaminada, então ele vai ser repelido. Então, isso vai fazer com que diminua, talvez, a sua população ali naquele local. E então, a gente, surge algumas perguntas, né? Será se o tetráticos ele parasita uma pulpa contaminada com ninho? E se ele tiver uma chance de escolha, será se ele vai preferir parasitar uma pulpa sem a contaminação ou uma pulpa contaminada e para ele não difere isso? E então, diante de todos esses resultados, nós podemos concluir que o óleo de ninho ele causa uma toxicidade aguda para este parasitoide, ele pode contribuir na redução de populações de tetráticos roxos, ele causa repelência a esse parasitoide, e essa repelência pode reduzir esses efeitos tóxicos que o óleo de ninho tem sobre essa espécie. E então, nós vemos a importância da utilização da forma correta do inseticida botânico. Então, nossos resultados contribuem para a melhor tomada de decisão na utilização desse controle químico com base no ninho e o controle biológico com o parasitoide tetráticos roxos. Se a gente quiser fazer a união desses dois métodos, os nossos trabalhos, o nosso resultado vai ajudar a tomar a melhor decisão de qual o momento certo de utilizar o inseticida, o momento certo de fazer a liberação desse inseto. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada.